Sim. Olá, pessoal. Então, concluindo as 3 aulas de até 10 minutos, nós falaremos agora do sujeito empregador e sujeito empregado. Por que iniciamos com o empregador? Porque ele está no artigo 2º e já o sujeito empregado está no artigo 3º. Então, o que é um empregador para a consolidação das leis do trabalho? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, o que nós temos aqui? O risco é do empregador. Então, se ele determinar que os empregados façam alguma atividade que dê problema, um acidente de trabalho, vamos supor, responsabilidade de quem? Responsabilidade do empregador, a não ser que não é sempre responsabilidade do empregador. Às vezes a culpa é exclusiva da vítima, a culpa é exclusiva do empregado. Então, isso tudo vocês terão aula especial com o professor Cleverson José Gusso. A equiparação desse empregador, né, com relação a essa relação de emprego com os profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas e todas as instituições sem fins lucrativos que possam admitir trabalhadores como os empregados. Então, também temos a equiparação. Uma outra questão que foi modificada com a reforma trabalhista, aquela de 2017, foi a questão envolvendo a questão do grupo econômico. Então, o que era grupo econômico antes da reforma trabalhista, de 2017? Grupo econômico era qualquer empregador que tivesse sócios nas 2 empresas, nas 3 empresas. Hoje, não. Hoje, para caracterizar o grupo econômico, eu tenho que ter uma relação da atividade desempenhada pelo empregador com relação àquela atividade desempenhada por aquele empregado. Então, um colégio com uma gráfica tem relação? Tem relação. Por quê? Porque a gráfica faz materiais para o colégio, então, para serem utilizados dentro de uma sala de aula. Então, ali eu posso caracterizar o grupo econômico. Não caracteriza o grupo econômico a mera identidade, então, de sócios, sendo necessária para a configuração desse item, dessa situação do grupo, demonstração de interesse integrado e a efetiva comunhão desses empregadores, dessas empresas, nos interesses e atuação conjunta das empresas dele integrantes. Pode haver alteração da estrutura jurídica da empresa? Pode. E nós temos previsão dentro da CLT? Temos sim. Então, nós temos o artigo 10 e 448, que estabelecem que qualquer alteração nessa empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Por quê? Porque eu posso vender a empresa e dizer, não, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade, o que comprou, nós assinamos um contrato que ele não tem nenhuma responsabilidade nisso, também ninguém vai pagar nada numa ação trabalhista, vamos supor. Não é bem assim. Nós temos aí a responsabilidade. Tá? No 448, a mudança da propriedade da estrutura jurídica não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. E daí vem uma série de novidades pela reforma trabalhista. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Então, quem assumiu passa a ter responsabilidade. Mas e como é que ele faz? Né? Se parte da relação foi do outro empregador, ação de regresso. Ele pode depois acionar o vendedor para que ele responda a esse fim. Parágrafo único do artigo 448-A da CLT. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada alguma fraude que ele executou. Então, nós podemos ter aí a caracterização também de responsabilidade solidária. Qual que é a diferença? A solidária, eu posso escolher quem eu quero executar. Já a subsidiária, eu tenho que executar uma
quando eu demonstrar que não tenho como tirar dinheiro desse empregador, eu aí tenho autorização de executar o outro. Então, é muito mais moroso se você fizer pela subsidiária. O artigo 10, então, tem essa caracterização da sucessão. O 10A, sócio retirante, aquela pessoa que vendeu a sua cota e foi embora, né? Ele responde, qual que é o limite da responsabilidade dele? Primeiro, ele vai responder subsidiariamente, tá? De uma forma normal, só responderá solidariamente se demonstrada a fraude, se houve alguma coisa que não deveria ter acontecido, né? E nós temos aí uma ordem de preferência. Primeiro, 2 anos, né? Então, foi efetivada a saída de um sócio, ele responderá por 2 anos. Ah, mas é fácil, então depois de 2 anos não responder mais. Não, é em relação àquele trabalhador que entrar com uma ação trabalhista. Então, você vai ter que fazer o cálculo com relação a quando ele entrou, quando teve a relação fraudulenta, vamos supor, de um emprego, algo nesse sentido. Mas quem que vai pagar principalmente? A empresa devedora. Depois vem os sócios atuais e, por último, os sócios retirantes, né? Então, há uma sequência. Artigo 11A da CLT, porque o 11 é a prescrição. Qual que é a prescrição? O empregado que saiu da empresa, ele tem 2 anos para entrar com a ação, retroagindo 5 anos. Artigo 11, caput da nossa CLT, e também o artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Mas o artigo 11A traz a prescrição intercorrente. O que é essa prescrição intercorrente? Se o juiz determinar, execute, demonstre como se quer executar, e ele ficar sem responder por mais de 2 anos, dados 2 anos, o juiz pode declarar a prescrição intercorrente. E, com isso, não tem mais direito àquela ação. Não é bem simples assim. Por quê? Porque se eu demonstrar que eu não tinha como executar, porque não encontrava bens, porque sumiu, ele não tem bens, nós temos ainda a explicação de que eu não estou movimentando porque ainda não encontrei bens no caso do sócio, no caso do empregador e seus sócios. Tem também a questão da desconsideração da personalidade jurídica, esse é o artigo 5A. Então, o que se faz? Não estou conseguindo executar a empresa, o empregador, eu começo a pedir para que entre na lide a figura dos sócios. Então, vou colocar lá o CPF da pessoa, vou dizer, eu quero executar os bens dessa pessoa. E daí, você tem ali uma fase em que eu posso executar não só que era um empregador, mas também esses sócios. E o que é empregado da CLT? Então, o empregado você vai encontrar no artigo 3º da CLT. Lembro, antes era o Código Civil, era a locação de trabalho, dentre outras coisas. Aí veio a CLT em 1943 e trouxe essa figura. E o que é esse empregado que nós encontramos no artigo 3º? Tem que ser pessoa física, não eventualidade ou habitualidade, né? Diferente da continuidade, ou seja, eu posso ter um empregado com um dia de trabalho só, ele é garçom de final de semana, só no sábado ele trabalha. Registro a carteira de trabalho dele, ele é um empregado meu. Claro que um empregado a tempo parcial. A dependência ou subordinação é necessária. E também nós temos a questão salarial, ele vai receber uma remuneração, que nós falaremos qual a diferença de remuneração e salário. Remuneração de gênero, qual o salário, uma das espécies. E a questão também envolvendo os riscos da atividade econômica, que já vimos que é do empregador, não do empregado. Então, essas características serão as características que você encontrará no vínculo de emprego relacionada à CLT, a caracterização de um registro na carteira de trabalho. Então, até breve, logo estaremos em aula normal. Então, a primeira comigo, a segunda com o professor Cleverson, e nos falamos em breve. Um grande abraço e até mais.